Que Deus abençoe a toda a igreja. Conselho Pastoral, mais uma vez estamos aqui para conversarmos. E no programa anterior, na nossa palestra, nós falamos sobre a pressão dos dias modernos e como se escapar desta pressão. Inclusive, hoje nós vamos falar no mesmo assunto, e eu deixei até um testemunho meu com relação ao meu ministério, e Deus tem me atentado, me levado a colocar isso em prática, confiar. E isso é muito importante. Quando alguém confia em você, você fica comprometido com aquela pessoa, pois ela confiou em você. Até mesmo confiança no comércio, as pessoas que confiam em você, você fica 2 vezes mais responsável em não decepcionar aquela pessoa. Deus muito mais do que isso. Por isso que, quando o Senhor Jesus diz sobre confiar nele com relação ao amanhã, e não ficar tenso, inquietos, como se fosse você não tem ninguém para cuidar. Aí é difícil, porque você não vai resolver o caso e aquilo então só vai complicando cada vez mais. Então aprenda a exercer confiança em Deus e lançar sobre Ele todas as suas preocupações, ansiedade. O nosso texto hoje, ou seja, a escritura que nós vamos comentar, é o versículo 34, aqui de São Mateus, capítulo 6. Nós vamos continuar neste assunto e quero exercitar você, meu irmão, minha irmã, a ter a experiência de confiar e ter esses resultados e até dar o seu testemunho. E às vezes até para ser falado aqui no programa. Com certeza alguém vai dizer, pastor Oswaldo, aquela exortação que o senhor deu, e eu passei então a confiar mais, hoje sou uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila. E outra coisa, nossos negócios passou a dar certo, desde aquela orientação que nós tivemos naquela palestra. Então vamos aqui. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Isso aqui é o próprio Deus nos corrigindo, nos disciplinando. Capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Ficar inquieto, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Aí ele diz, basta a cada dia o seu mal. Quem criou o mundo? Quem criou as estrelas? Quem me criou? Quem me projetou aqui? Tudo que existe, tudo que os seus olhos podem contemplar é criado, e criado foi justamente pela própria mão divina. E ele está dizendo aqui, não vos inquieteis. E a gente tem que se disciplinar aqui e até orar pedindo perdão a Deus, porque você não estava confiando na providência divina. Por isso você não orava, entregando nas mãos dele. Mas a partir de agora, você vai continuar forçando isso na sua vida, entregando os seus projetos nas mãos dele e confiando nele, e não ficar inquieto numa correria. Inclusive, nós vamos falar hoje sobre esse assunto. Olha aqui. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 2, vocês vão ler algo importante aqui juntamente comigo. Provérbios 19, 2. Assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom. E o que se apressa com seus pés peca. Aquele que se apressa com seus pés, inquieto, intemperante, não consegue confiar
ele vai pecar. Toda decisão em momentos de tensões, dificilmente você faz a decisão certa. Você sempre tem que esperar o momento, a hora certa. Quantas pessoas que fizeram maus negócios, péssimas vendas, por questão de apressamento? Apressou, ficou apressado, tenso e terminou perdendo bons negócios por não esperar. E também ocorre por falta de discernimento, esperou demais, ultrapassou o tempo. Então nós temos que ter o equilíbrio, pedir a Deus, Senhor, não deixa eu tomar decisões erradas, controla-me, dirige-me. Mas o ponto que eu quero falar aqui é entregar a Ele nossas ansiedades. Salomão, o homem mais sábio, não é isto? Conhecemos a sua história, diz aqui, assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. Agora, o que se apressa com seus pés peca? Você em alta velocidade, você pode bater um carro, você pode atropelar uma pessoa. Então, aquele que se apressa termina pecando. Então, nós temos que ter o equilíbrio em tudo. No mesmo livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 5, olha o que diz aqui o sábio Salomão. O pensamento do diligente tende em abundância. Riquezas, bem-sucedido, mas os que de todo apressado estão somente fazendo maus negócios, precipitando, fazendo mudanças sem pensar, sem calcular, e diz aqui, o apressado tão somente a pobreza. O que é isto que nós estamos conversando hoje? Nós estamos procurar analisar, como diz Paulo, examine-se, pois o homem é assim mesmo. Você mesmo tem que analisar se você é avoadinho, avoado. Peça a Deus em oração, que Deus te dê equilíbrio. E às vezes você é precipitado em decidir. Isso pode te colocar em um mau negócio, perder seus bens, que tanto você lutou e trabalhou. Então você precisa olhar isso com cuidado e evitar a pressa, a precipitação. Salomão vem falando nesse assunto, dentro aqui de São Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia seu mal. Então, essa inquietação não é cristã, isso é o diabo. O diabo trabalha perturbando as vidas, levando a depressões e a pobreza, te precipitando. Pressão. O profeta diz, às vezes, numa avenida que o limite de velocidade é 30 km por hora, anda 70. O limite de velocidade é 80, anda a 160. Quer dizer, imprudência, inquietação. E o que isso pode causar? Justamente um acidente, perca, prejuízo. E olha lá a própria vida, né? Sofreu um acidente, ficar aí paraplégico. Que situação é essa? Por isso que, olha o que diz aqui a palavra. O que se apressa com seus pés peca. Então, se temos que chegar no local, no horário certo, vamos sair mais cedo, fazer uma viagem tranquila, calma, sai bem cedo. Veja, você pode parar num
restaurante, tomar um café, numa lanchonete, descansar um pouco, menos atenção na estrada. E o profeta diz que, às vezes, essa inquietação no trânsito, corta aqui, faixa proibida, e acontecendo, não é? E fazendo ultrapassagens perigosíssimas. E acha que isso é bonito. Né? Pensa que isso é cristianismo. Não, isso aí é o contrário, isso é uma má educação da pessoa. Obedecendo as leis de trânsito, os limites de velocidade. E a Bíblia é guardada lá do lado. O livro está lá de lado. Está no porta-luva, ou está ali no banco, dizendo para você: o que se apressa com seus pés peca. Está lá escrito. Provérbios 19, 2, está aí ao lado de você. E acha bonito, acha importante transgredir. Acha que isso está passando por desapercebido. Então nós temos que... Muitas pessoas às vezes me criticavam. O pastor Oswaldo é sossegado. Eu prefiro estar de trás da palavra. Por isso que até hoje me completo 77 anos. E pela graça de Deus tenho sido guardado porque guardei a palavra. Se você guarda a palavra, se você obedece às leis de trânsito, se você guarda a palavra, Deus te guarda. Nós sempre costumamos falar, o limite de velocidade é tanto, o anjo está lá atrás e você com gracinha lá na frente, fazendo coisas absurdas. Então, o que acontece? Você está fora da proteção. Você vê quando acontece o acidente, a perícia chega e vai ver de que lado foi a imprudência. Mas vamos aqui. Isso aí vai acumulando, de repente você vê pastor estressado. Pensa bem. O que é? Nós temos que saber que, até eu sempre tenho dado conselho aos ministros que tenham tutelado, dito para eles, vocês têm que ter discernimento, saber o que o rebanho precisa, não o rebanho mandar em vocês. Vocês que têm que controlar o rebanho. Nós temos ovelha dentro do rebanho, simples. Ela gostaria que você morasse no fundo da casa dela para qualquer momento falar, pastor, ei, irmãos, estamos aqui. Mas não é bem assim. O pastor tem que cuidar de vários lugares, atender várias famílias. Ele não tem como dedicar só a uma. Mas na simplicidade existe essa situação. Então, o que acontece? Outros se desesperam. O ovelha ainda bem não fala, pastor, problema até tem coisas que o próprio rebanho resolve. Você mesmo resolve. Certo? Minha criança está aqui, pastor, e tal. Começou com tosse, pastor. Mãe, sem mãe, põe as mãos na cabeça dele e manda esse demônio, essa tosse sair dele, e você vai trazer o testemunho para o seu pastor. Certo? Tudo que na sua casa tem que ir atrás do pastor. Daqui uns dias está até fazendo um trabalho que não é da área pastoral. Servindo de ambulância, o carro dele tem que te levar, tem que trazer. E acha tanta graça que eles querem que o carro do pastor vá buscar eles, mas baita solão quente, 2 horas da tarde, eles estão rua acima, rua abaixo, visitando lojas, comprando coisas, quando dá noite, o pastor tem que pegar o carro e ir buscar o abençoado lá na casa dele. Não vai para você ver. Então nós temos que doutrinar nossos rebanhos, ensiná-los e ter aquela lei, a equidade, que é a razão, a questão de consciência. Não é verdade, irmãos? Nós somos cristãos, não somos pessoas ignorantes. Então vamos aqui. Isso vai gerando um esgotamento, uma pressão. Tipo, o pastor não busca o irmão, mas ele cata uma bicicletinha e roda a cidade.
À noite ele senta, que hora que o pastor chega? A hora que o pastor chega. Pega a tua bicicleta e vá para a igreja. Você não ia, você não rodou o dia todo? Então, e às vezes com o dinheiro no bolso para pagar um Uber e explorando a igreja. Nós temos que ter cuidado com isso. Para não ter abuso dentro do diaconato, não é verdade? E outro sai, pega dinheiro emprestado aqui, pega dinheiro emprestado lá, além das condições, no dia não pode pagar, diz que é o diabo que está tentando. Diabo não, você que foi imprudente. Os cristãos pagam as suas dívidas. Então vamos aqui, isso tudo vai gerando uma tensão. Eu estava aconselhando os ministros mais novos do que eu e pedindo para eles que a dor que o rebanho passa, que é a dor de crescimento. Eles têm que aprender a sentir a ausência do pastor. O pastor tem que estar colado. O pastor sai da igreja uma semana, ninguém mais vai na igreja. Você vai lá pela palavra ou pelo pastor? Nós temos que nos disciplinar e nos colocar no centro, porque se houver uma perseguição contra a igreja, você não vai ter postura espiritual para ler a sua Bíblia, ler as mensagens e manter fidelidade a ele. Finalizando aqui a palestra de hoje. Veja bem, é um conselho pastoral, não é um tema, mas aqui tudo isto, se continuar fora do lugar, o pastor vai esgotar, o rebanho logo já vai começar a sentir o cansaço do pastor, mas quem pôs esse pastor cansado? Foram eles. Então disse aos ministros, vocês que controlam o rebanho, vocês que têm que controlar os seus limites físicos, o seu tempo com a sua família, você tem que ter, assim como eles têm entre eles. E o pastor precisa ter o tempo com a família. Bom, Provérbios, pressa. Vamos combater hoje a pressa. Aquela pressa, aquela coisa exagerada, tudo é correndo, tudo é quebrando tudo. Vai trabalhar com a máquina, uma coisa rebenta com a máquina. Se é um trator, rebenta com a máquina todinha, não tem responsabilidade de lidar com ferramenta, nem dele mesmo, sabendo que aquilo vai para o bolso dele. E é aquela forma de falta de equilíbrio. Falta de equilíbrio. Então, os cultos de oração é para disciplinar isso. É você chegar ali ajoelhado e saber quem você é. Ali eu sei aonde que eu tenho que me corrigir. Eu estou lutando contra isso e vou vencer. Está entendendo? Como tem maus hábitos dentro de casa, que a própria irmãzinha sabe que é um bom costume e que deveria ter vencido isso há muito tempo. Termina sendo uma mulher problemática, com uma mulher rixosa, briga até com a sombra. O dia que não acha um para discutir, o dia não está bom. Você não desconfiou disso? Você sabe que a gente precisa sentar, tem hora, e dar uma olhada no espelho para nós mesmos, saber que tipo de pessoa que nós estamos sendo. Olha aí, nós temos que desconfiar das coisas. Umas casou, a vida melhorou, financeiramente está boa a vida lá. Mesmo com os pais, não tinha nem o nível de conforto que tem depois do casamento. Mas a língua trabalha 24 horas, tagarelando, reclamando de tudo. Veja, reclamando de tudo. Olha aquela parte que a Bíblia diz que quando uma serva se torna senhora, é perigoso virar uma tempestade, viu? Perde a cabeça, vira um tiranos. Culto de oração é para corrigir isso. Dá uma analisadinha no seu barquinho, vê o que você anda aprontando por aí, você vai para o culto de oração caladinho e vai buscar uma transformação. Você também, meu irmão.
vice-versa. Nós também. Somos o cabeça da casa, mas não para pisar na família. Somos o cabeça da casa para ser exemplo pela família. Ser o cabeça da casa para não cometer abusos de autoridade, abusos de liderança. Você sabe que nós somos liderados. Somos o cabeça, mas o nosso cabeça tem que ser Cristo, senão nós vamos apontar. Sabia disso? A hora que Cristo não for sua cabeça, minha cabeça, nós vamos aprontar. Então nós temos que corrigir isso, nos colocar no centro, ser humilde, nos disciplinar. E quando você está disciplinando você mesmo, você está disciplinando toda a sua casa, porque a liderança que permanece é a liderança através de exemplo. O resto de liderança não funciona. A liderança militar funciona para a vida mesmo. Essa liderança familiar é exemplo. Exemplo. Teus filhos te olhando e copiando, guardando. É isso. E fora do exemplo, não adianta nós esperarmos bons resultados. Finalizo aqui a minha palestra, falando com todos, aconselhando, e quero dizer aos apressados que eu tenho orado para Deus me disciplinar. Não quero ser um transgressor no trânsito e quero que você também não seja. Tá certo? Apesar de que tem momentos que não é fácil, mas que Deus mantenha o comando das nossas vidas e nos perdoe e nos ajude a lutar para sermos guardadores da sua palavra. Com isso nós estamos protegidos. Eu sempre estou analisando a minha vida, mesmo nos meus 50 anos de ministérios, observando os meus temperamentos, porque senão se tornam idosos rabugentos, difícil de se conviver com eles. Isso eu quero falar para meus amigos também, na faixa dos 60 anos, acima, 70. Tem deles que vira um problema seríssimo na família. Sabe que pela idade não deve morar sozinho, ao lado de um filho, diante da violência, da situação. Não, eles são teimosíssimos. Você sabe que tem deles que não respeita nem conselho pastoral. Faz o que dá na cabeça. Por isso que coisas acontecem dentro da comunidade cristã e não é culpa do Evangelho. É teimosia, desobediência de idosos. Então que Deus nos ajude a sermos cristãos e não apenas carregarmos o nome. Senhor Deus, consola os corações, fortalece as vidas e ajuda-nos a ter equidade no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Amém.